Olá, galerinha, tudo bem? Então, olha só. Finalizando o nosso segundo bimestre, nós já concluímos os 8 capítulos para o nosso bimestre, certo? Desde o capítulo 1 até o capítulo 8, todas todos os praticandos foram realizados. Nós vamos dar só uma lembrada do que foi que eu estudei tanto nesse bimestre. O primeiro capítulo, frente A, foi a hibridização do carbono. A hibridização foi representar 3 tipos de hibridização para o elemento carbono: sp3, sp2 e o sp. Agora, o que é que caracteriza uma hibridização sp3, sp2 e sp? É a quantidade de ligações do carbono. Se tiver 4 ligações simples, a sua hibridação é sp3. Se tiver 2 simples e uma dupla, ele é sp2. E se tiver uma simples e uma tripla ou 2 duplas, ele é sp. Então, a hibridação do carbono sp3, sp2 e sp depende da quantidade de ligações do carbono. O tipo de hibridação do elemento vai lhe demonstrar a geometria desse elemento, certo? O tipo de hibridação é o tipo de geometria. Ou seja, toda hibridação sp3, sua geometria ela é tetraédrica, certo? Ou seja, ela apresenta 4 lados. E uma outra característica marcante é o ângulo. O ângulo de uma hibridação sp3 é de 109 graus, 28, certo? Do sp2, por ele apresentar 3 ângulos, então ele é trigonal. E o ângulo entre eles é de 120 graus. Já o SP, por apresentar a sua geometria linear, o ângulo é de 180 graus. Então, a hibridação do elemento carbono é 3. sp3, sp2 e o sp. Certo? O segundo capítulo foram as ligações químicas. As ligações químicas, a própria escrita já me diz que é a união entre átomos. Essas uniões ela pode acontecer de 3 maneiras: ou através de uma ligação iônica, ou através de uma ligação covalente ou molecular. São os 3 tipos de ligações. Agora, o que caracteriza cada uma vai depender dos constituintes da ligação. Como, por exemplo, toda ligação iônica, a principal característica é a transferência de elétrons. A principal característica das ligações iônicas é a transferência de elétrons. Ocorre a atração de elétrons e é de um metal para um metal, ou seja, um elemento que é metal tentando se ligar com o elemento que é um ametal. Os metais têm tendência de doar seus elétrons. Os ametais têm tendência de receber seus elétrons. Por isso que eles apresentam, são compostos sólidos e seu ponto de fusão e ebulição são altos. Isso são as principais características da ligação iônica. Na ligação covalente, ela não vai se dar por transferência de elétrons, porque os 2 elementos precisam receber elétrons. Quando isso acontece, diz que a ligação química só acontece por compartilhamentos de elétrons. Uma outra característica da ligação covalente é que ela conduz corrente elétrica se estiver ionizada. E ela sempre ocorre de hidrogênio para hidrogênio ou de hidrogênio para ametal ou ametal para metal. Então, o que caracteriza uma ligação iônica? Transferência de elétrons. O que caracteriza uma ligação covalente? Compartilhamento de elétrons, certo? E o outro tipo de ligação é a metálica. O próprio nome já diz, ocorre entre metais. Foi-me dito na ligação iônica que os metais têm tendência de doar seus elétrons. Então, se eu pego um metal que tem tendência de doar elétrons, aproximo de outro metal que tem tendência de doar seus elétrons,
Quando você aproximar os dois, tem a presença de uma grande nuvem eletrônica. Ou como o nosso livro chamou, um mar de elétrons. Apresenta elétrons livres, acontece de metal para metal, conduz corrente elétrica e forma as ligas metálicas. Um detalhe, tanto a ligação iônica quanto a covalente ou a metálica, elas têm que ficar de acordo com a teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? A teoria dos 8 elétrons. Todos os átomos que se ligam para formar novos compostos, novos complexos, eles têm que ficar com 8 ou 2 elétrons na última camada, mantendo a aparência de um gás nobre. Então, se você perceber, na tabela periódica, nós temos poucos casos de gases nobres e 118 elementos químicos. Se esses elementos químicos quiserem formar alguma coisa, quiserem se unir, quiserem se juntar, eles têm que manter a aparência de um gás nobre, ficando com 2 ou 8 elétrons na última camada. Isso são as ligações químicas. O nosso terceiro capítulo, ele trata de geometria molecular. O que é a geometria molecular? É o desenho que as moléculas formam dentro de uma ligação química. Aí nós vimos a geometria linear, a geometria trigonal, a angular, a tetraédrica e a piramidal. Para poder classificar de linear para triangular, para angular ou tetraédrica, é só você saber os números de elementos da molécula. Ou seja, toda molécula linear, a maioria dos casos, ela é diatômica. Se for triatômica, ela já vai ser angular. Se ela for pentatômica, ela já é tetraédrica. Então, conforme o número de átomos presentes na molécula, é que a geometria ela vai se diferenciar. Eu posso ter uma geometria linear, eu posso ter uma geometria trigonal, angular, tetraédrica, ou se então piramidal. Aí isso é só você observar a quantidade de cada elemento presentes na molécula. E o último capítulo da frente A foram as forças intermoleculares. O próprio nome já diz que forças intermoleculares são as forças entre moléculas. Nós vimos 3 casos de forças entre moléculas. A dipolo-dipolo, a dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Dipolo-dipolo, ou se então, como é que se diz, as forças de Van der Waals, pode até dizer assim, forças de Van der Waals, ou forças de London, e as ligações de hidrogênio. São os 3 tipos. Dipolo induzido, dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. Desses 3 aí, percebe-se que nas ligações de hidrogênio, o principal elemento que não pode faltar é o hidrogênio. Então, se o hidrogênio estiver ligado a um flúor, a um oxigênio ou a um nitrogênio, então a força dessa molécula é ligação de hidrogênio. Se acontecer com moléculas polares, é dipolo-dipolo. Se for com molécula apolar, é dipolo induzido, certo? Então, essas são as forças intermoleculares, conforme mostra a nossa gravura. E o primeiro capítulo, na frente B, foi a tabela periódica. A tabela periódica hoje, ela é organizada de acordo com os seus números atômicos. Essa maneira de organizar a tabela de acordo com o número atômico foi uma das tentativas, porque tivemos várias tentativas de organizar a tabela. Mas a única tentativa que deu certo foi a tentativa de Moseley, certo? Moseley, ele organizou os elementos da tabela periódica em ordem crescente de número atômico em 1930. E até hoje nós utilizamos a tabela periódica organizada dessa maneira, certo? Então, a tabela periódica ela está organizada de acordo com o seu número atômico e suas propriedades. A nossa tabela hoje, ela é formada por períodos e famílias. Agora, o que é um período de uma tabela, o que é uma família? Período é a quantidade de camada que esse elemento possui. Por exemplo, se eu pegar o hidrogênio de número atômico 1, fazendo a sua distribuição, eu tenho um S1, só tem uma camada, então ele é de primeiro período.
Se eu pegar um outro elemento, no caso do nitrogênio, número atômico 7, ele já vai ter duas camadas. Então, ele é do segundo período. Então, o que é um período? É a quantidade de camadas desse elemento. E família, ou grupo? Famílias e grupos têm o mesmo significado, certo? Família é a quantidade de elétrons do último nível. Se for da família A, é a quantidade de elétrons do último nível. Se for da família B, é a sua última quantidade de elétrons com o nível anterior, certo? Isso é você diferenciando famílias e períodos. A nossa tabela periódica, ela está organizada em 7 linhas horizontais, chamadas de períodos, e 18 linhas verticais, 18 colunas verticais, chamadas de família. Os elementos ele pode ser de dois tipos: elementos de transição ou elementos representativos. Quando é que ele é elemento representativo? Se ele for da família A. E quando é que ele é da família A? Quando ele termina no subnível S ou P, é da família A. Se for no subnível D ou F, ele é da família B. Então, elementos representativos, família A. Elementos de transição, a família é B. A família A, ele tem nomes para esses elementos. Só a família A tem nome. A família B não tem nome. Por exemplo, se eu fizer a distribuição e ficar com um elétron na última camada, o nome dessa família são os metais alcalinos. Se eu ficar com 2 elétrons na última camada, é a família dos alcalinos terrosos. Do mesmo raciocínio, você utiliza para o boro, para o carbono, para os calcogênios, os halogênios e os gases novos. Os gases novos apresentam 8 elétrons na última camada, são os nobres, apresenta a última camada completa. Quem apresenta 7 elétrons são chamados de halogênio. Quem apresenta 6 elétrons são os calcogênios. 5 elétrons é a família do carbono e 4 elétrons é a família do boro, certo? Então, conforme a quantidade de elétrons na última camada, os elementos representativos podem ser alcalino, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, calcogênio, halogênios e gases novos. Isso é a família A, para os elementos representativos. Se for da família B, é chamado de transição, que pode ser interna ou externa. Se termina no subnível D, tem um nome. Se termina no subnível F, tem outro nome, certo? E na nossa tabela, os elementos estão organizados em 4 grandes grupos: metais, os ametais, os semimetais e os gases novos, certo? Os metais são a maioria. Os ametais são a minoria, seguido dos gases nobres, e o último caso é o elemento hidrogênio. Dentro da tabela periódica também tem as propriedades periódicas, aquelas propriedades que você organiza, em que você consegue organizar os principais elementos da tabela. Então, por exemplo, uma das propriedades, raio atômico. O raio é uma distância de um núcleo de um elemento até a sua última camada, é chamado de raio. Apresenta energia de ionização, que é a energia necessária para se retirar um elétron no estado gasoso. Aí você me diz, quer dizer que eu só consigo retirar um elétron? Não, você consegue retirar qualquer quantidade de átomo. Se for só para um átomo, você utiliza uma quantidade de energia. Se for dois elétrons, você já vai precisar de 2 vezes o valor da energia. Portanto, isso é energia de ionização. Além da energia de ionização ou potencial de ionização, nós temos também afinidade eletrônica, temos densidade e temos outras propriedades, além de densidade, volume atômico. Tudo isso são propriedades que estão nos nossos 8 capítulos da nossa frente A e frente B, que é do primeiro ano. Aí agora eu vou fazer algumas questões praticando, para que sirva de revisão de todos os 8 assuntos, para que possamos fazer todas as questões do praticante, certo? Então, os nossos assuntos
do segundo bimestre. São 8 capítulos que vai de hibridação até as propriedades aperiódicas, que foi o nosso último assunto, certo? Eu tenho aqui um praticando de número 1 do último capítulo, Propriedades Periódicas 2, onde nesse assunto foi tratado várias propriedades, certo? Tais como afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, reatividade química de metais e ametais, pontos de fusão e ebulição, densidade e volume atômico. Isso foram as propriedades periódicas 2, o nosso último assunto, o qual vocês fizeram aquele resumo no caderno, certo? Aí tem a primeira questão do praticante que diz assim: uma das atividades importantes realizada pelos químicos é o estudo das propriedades químicas macroscópicas observadas em uma substância simples e composta. A constatação de regularidades permite ao químico elaborar teorias para explicar ao nível microscópico essas propriedades. A posição de um elemento no quadro periódico permite deduzir algumas propriedades de seus átomos, de suas substâncias simples e de substâncias compostas, nas quais ele está presente. Considerando as propriedades periódicas mais comumente estudadas, analise os itens a seguir, marcando C para certo e E para errado. A primeira informação tem o seguinte: o potencial de ionização é uma propriedade dos átomos dos elementos químicos? Sim. Assim como o potencial de ionização tem a propriedade de raio, tem a propriedade da afinidade eletrônica, densidade. Então, a primeira informação está correta. A segunda, a eletronegatividade é uma propriedade do grafite do diamante? Ela não é propriedade só do grafite do diamante. Ela é uma propriedade da tabela periódica. Então, a segunda informação está errada. A terceira diz o seguinte: em um mesmo grupo pode ser chamado também de família, certo? Em um mesmo grupo da tabela periódica, os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor que aqueles localizados nos primeiros, na medida em que o elemento ele se distancia de cima para baixo, ele vai aumentando o seu raio atômico. Então, essa terceira informação ela está errada. Ele apresenta maior raio e não menor. A última informação: tanto para os elementos representativos quanto para os de transição, dentro de um mesmo grupo, as propriedades químicas são muito semelhantes. Está correto. Então, a sequência do número 1, a primeira está correta, a segunda e a terceira estão erradas e a terceira está correta. A segunda questão do praticando da sequência diz o seguinte: os elementos químicos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o crescimento do número atômico, ou seja, do hidrogênio de número atômico 1 até o último elemento de número atômico 118. Tal distribuição faz com que os elementos com propriedades semelhantes fiquem reunidos em uma mesma coluna e regiões específicas da tabela. Sobre a periodicidade química dos elementos, leia com atenção os itens a seguir. A primeira informação: os elementos da família dos metais alcalinos, ou seja, primeira coluna, são os elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. Se ele está no início, eles não apresentam maior energia. Eles apresentam menor, porque a energia de ionização cresce de cima para baixo. Então, a primeira informação está errada. A segunda informação: o raio atômico é a distância medida entre dois núcleos em uma ligação química. Não, raio atômico é a distância do seu núcleo até a sua última camada. Não tem nada a ver com ligação química. A terceira informação: os elementos da família dos halogênios são os elementos
químicos que apresentam maior afinidade, estão corretos. A quarta informação, a eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons de um outro átomo em uma ligação química. Então, está correto também. Então, além dessas duas questões que nós fizemos agora, restam ainda para vocês fazerem a questão do número 3 até o número 6, certo? Então, bons estudos, faça o restante do praticando e as nossas próximas aulas serão a correção de todas as questões, certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.